Olá, eu sou a Rosana Caires e o trabalho que eu vou apresentar para vocês intitula-se Educação Ambiental para a Melhoria Contínua do Plano de Logística Sustentável da Companhia Nacional de Abastecimento Superintendência Regional de São Paulo. Ele foi desenvolvido por mim, pelo professor Dr. Mauro Silva Ruiz e pela professora doutora Simone Aquino. E no momento que nós começamos a desenvolver esse trabalho, nós discutimos muito a respeito das diferentes óticas de educação ambiental que se tem na literatura. Então, nós optamos começar esse estudo a partir da visão de Sorrentino, Mendonça e Ferraro Júnior, que apresentam a educação ambiental como esse complexo de interações entre o meio físico-biológico, as sociedades, além da cultura produzida por esses membros da sociedade. Nesse sentido, o Regota complementa que a educação ambiental tem que ser vista e utilizada como uma ferramenta prática, capaz de produzir os resultados desde que usada de maneira adequada às necessidades locais. Dessa forma, nós entendemos que, uma vez adequada a cada realidade, a educação ambiental pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, seja ela uma organização familiar, uma organização religiosa, uma organização privada, uma organização pública, e ela pode muito bem ser aplicada também na CONAB, que é essa empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como missão promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e participando da formulação e execução das políticas públicas. O objetivo geral do trabalho foi propor ações de educação ambiental para contribuir com a melhoria contínua dos resultados do PLS, o Plano de Logística Sustentável da CONAB Sureg São Paulo. Os objetivos específicos foram três: conhecer as opiniões dos funcionários em relação ao PLS e as atividades realizadas durante a sua execução no primeiro ciclo, ou seja, no primeiro ano, de junho de 2018 a maio de 2019. Analisar os resultados de consumo de serviços e bens relacionados ao PLS, elencando seus resultados mais significativos e identificar as lições aprendidas pelos integrantes da comissão gestora do PLS ao longo do período de implementação. Esse trabalho ele finalizou um pouquinho antes do fechamento dos 12 meses. Então, os resultados que se apresentam são resultados ainda parciais, pois faltavam poucos dias para esse fechamento e levantamento de um ano do plano. As etapas metodológicas foram definidas com muito cuidado, muito rigor, considerando a possibilidade desse estudo ser replicado em outras superintendências da própria CONAB ou mesmo em outras entidades da administração pública federal. Tem-se inicialmente a pesquisa documental, seguida da aplicação da pesquisa survey junto aos funcionários, o grupo focal realizado com os integrantes da comissão gestora do plano e, por fim, o tratamento e análise de dados com análise de conteúdo a partir daquilo que foi dito, geração de tabelas também com base nos respondentes que puderam apresentar suas opiniões sobre as questões do questionário. A tabela 1 ela mostra os itens que foram analisados na pesquisa. A gente tem o A4, o papel A4, o cartucho utilizado nas impressoras, copo descartável, telefone, energia. Na segunda coluna a gente tem as metas que foram definidas no plano, considerando o comparativo entre o consumo no ano de 2017 com 2018. Só que nesse trabalho nós fizemos também um levantamento dos 12 meses anteriores ao plano com os 12 meses que ocorreram após a implementação, o lançamento desse plano. A última coluna aponta o estado da meta, considerando aí os anos de 2017 e 2018, esse comparativo. E verificou-se que 3 desses itens tiveram suas metas alcançadas. O cartucho e o copo, eles não tiveram suas metas alcançadas, mas também houve algumas
considerações aí da comissão. Primeiramente, o cartucho teve uma mudança durante o decorrer do plano. De cartucho original, passaram a adquirir os cartuchos manufaturados, que tem um valor em reais muito inferior ao original, só que também tem um problema que ele tem uma capacidade de impressão bem menor. Então isso gerou uma discrepância aí numa análise considerando os anos de 2017 com 2018, porém, quando a gente compara os 12 últimos meses ao plano, aos seguintes, aí a gente já percebe uma redução de quase 30%. O copo também se queria alcançar um consumo de 2 unidades per capita diárias, só que acabou se tendo 2,3 como resultado. Porém, também foi pontuado que uma série de eventos aconteceu nesses últimos 12 meses, no auditório da companhia, para a comunidade em geral, e isso causou uma série de consumo extra, digamos assim, que não estavam previstas no início do plano. Em seguida, a gente tem aqui a percepção dos funcionários que foram consultados. Na verdade, foram 34 pessoas que foram requeridas a responder de forma voluntária e 14 apenas responderam. Então, esses resultados se baseiam nos respondentes. Num primeiro momento, foi questionada a percepção dessas pessoas acerca do alcance dos objetivos específicos, uma vez que o objetivo geral seria estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. Nesse sentido, quase a totalidade, dos 14 e 11 responderam que utilizar os recursos públicos com parcimônia e inteligência foi alcançado e evitar o desperdício também. Na tabela 3, a gente tem aí o impacto dos planos que foram executados na sensibilização desses funcionários para que eles pudessem adotar as práticas sustentáveis, tanto na companhia, nos limites, como nas suas próprias vidas pessoais. E 10 deles responderam que, em relação ao consumo de papel A4, cartuchos de impressão, eles foram tocados realmente para poder consumir menos. E a coleta seletiva, 64,29% também responderam que sim, que a partir daí ficaram incentivados a poderem fazer essa prática da coleta seletiva. Na tabela 4, a gente tem uma relação dos temas que a Instrução Normativa número 10 exigia que a Conab pudesse tratar no seu plano. E, em primeiro lugar, apareceu aí o material de consumo, que as pessoas acharam que a comissão gestora tinha tido um maior cuidado. E, em segundo lugar, até mesmo para surpreender os membros da comissão gestora, apareceu a qualidade de vida no trabalho, que no momento da elaboração eles nem deram tanta importância para esse aspecto, mas agora, com a resposta das pessoas que trabalham na companhia, acabou se mostrando como um pilar aí para que as próximas ações pudessem vir a acontecer. A tabela 5 mostra os motivos da colaboração com o plano a partir da percepção das pessoas, dos funcionários. E quase a totalidade respondeu que colaboraram com o plano porque isso foi algo que lhe fez sentir bem. E apenas 4 disseram que a legislação assim o determina e por isso o fizeram. A tabela 6 mostra as razões pelas quais a Conab deve continuar a desenvolver as ações do PLS segundo esses funcionários. E a grande maioria disse pelos ganhos econômicos para a companhia, e quase 90%. Depois foram reunidos os membros da comissão gestora para saber que lições eles tinham aprendido a partir dessa experiência. E a lição 1 foi que a mudança de comportamento é, de fato, uma questão cultural. E isso ratifica mesmo a ideia do Sorrentino, Mendonça, Ferraro Júnior, que eles dizem que a cultura está associada a essa ótica da questão ambiental, que não pode ser desconsiderada essas relações entre as pessoas e a cultura que essas pessoas acabam produzindo. E então, o que as pessoas que fazem a comissão esperam é que essa cultura acabe se inserindo mesmo na cultura organizacional de uma maneira geral. Eles perceberam que não basta só cumprir as metas que eles
que eles especificam no plano, mas isso tem que ser alimentado ao longo do ano, repetidas vezes. A lição 2 é que, apesar de ser muito difícil mudar esse comportamento, foi percebido que essas pessoas estão dispostas sim a colaborar no momento que percebem que tem algum ganho. Se elas se sentem bem, no caso, o plano envolveu questões materiais, mas se isso fosse algo presente, poderia ser que tivesse alguma percepção positiva. Mas como não tinha, então as pessoas se sentiram muito bem e acabaram apresentando isso aí na pesquisa. A lição 3 é que o monitoramento constante dos indicadores é uma prática necessária para corrigir os desvios do curso do plano em tempo em que eles ocorrem. Então, de 3 em 3 meses, essa avaliação que a comissão fazia, provavelmente a partir de agora, então, eles vão fazer mensalmente, porque eles acharam que esse monitoramento ele é muito importante. A lição 4 é que a adesão das pessoas ainda é reduzida. O nível de interesse e perfil entre elas é diferente, então é recomendável que se considere as respostas de todos os que colaboraram voluntariamente com a pesquisa. Então, isso realmente, apesar de serem poucas pessoas a responderem, mas a comissão julgou que essas pessoas elas estão muito dispostas a colaborar, a contribuir. Inclusive, esse número de 14, eles acham até que corresponde muito próximo mesmo àquelas pessoas que estão sempre se repetindo em todas as ações, nas palestras, nos cursos, nas atividades de uma maneira geral, nas campanhas que são feitas, eles até conseguem identificar assim de cada gerência as pessoas que estão sempre ali presentes. E eles acham que essas pessoas são fundamentais em todo esse processo. A lição 5 diz que é possível desenvolver ações e parcerias sem custos diretos para a empresa. Porém, isso demanda uma série de articulações por parte desses funcionários. Então, a comissão achou que deveria haver maior representatividade de todas as gerências nas próximas comissões. A lição 6 é que todos os profissionais que foram convidados para proferir as palestras, eles mantiveram uma linguagem bem acessível, fosse médico, super especialista, fisioterapeuta, hipnólogo, assim, todos trouxeram os seus estudos, suas áreas de estudo para um nível bem básico, que pôde gerar interação e curiosidade entre as pessoas. A lição 7 é que todos os temas do plano são igualmente importantes e têm sua relevância. Por exemplo, qualidade de vida no trabalho não foi algo tão bem considerado na hora de escrever o plano. Se colocou ali porque realmente tinha que se colocar para cumprir a IN10, a instrução normativa. Porém, quando se viu o resultado, os membros da comissão ficaram bem surpreendidos, porque eles perceberam que as pessoas viram isso de uma forma bem positiva, a qualidade de vida no trabalho. A lição 8 diz respeito à unidade do cartucho, aquele ponto específico, para medir o consumo, que ela se mostrou inadequada, então isso também será corrigido. A lição 9 diz que o comprometimento de todos os gerentes e também de superintendente é fundamental para os bons resultados. E nesse sentido, o Oliveira, que foi outro teórico pesquisado, ele afirma que a melhoria contínua ela só tem resultado quando todos os integrantes estão envolvidos realmente nesse processo. E, por fim, a lição 10 é que deve-se manter o alinhamento de todos os objetivos do plano ao longo do processo, sem perder de vista aquele mais percebido pelos funcionários, que visa utilizar os recursos públicos com parcimônia e inteligência. Então, não vão de maneira alguma colocar um de forma mais importante que o outro, visto que todos eles têm que ser atendidos, até por uma obrigação legal. E em relação às proposições das ações de educação ambiental, elas ocorreram com base na opinião de todas as pessoas, na análise da viabilidade e no senso de urgência, daquilo que realmente é mais importante, que ficou um pouco descoberto no ciclo anterior e que tem que ser resgatado agora nesse novo momento. Então, tem-se aí no quadro a primeira coluna, quais ações propostas, a segunda coluna, os temas do plano que são atendidos
por cada uma dessas ações, podendo ser material de consumo, qualidade de vida no trabalho, coleta seletiva, energia elétrica, água e esgoto, compras e contratações sustentáveis, deslocamento de pessoal e algumas ações, inclusive, atendem até a todos esses temas. Como, por exemplo, uma palestra que se sugeriu a curto prazo, o Rodando PDCA. Então, fazendo uma avaliação já completa dos resultados e pedindo sugestão às próprias pessoas, funcionários que comparecerem a essa palestra, para que eles possam refazer aí as novas ações, as novas metas do ciclo seguinte. No caso, o responsável seria a comissão gestora do plano em curto prazo, ou seja, aqui do primeiro ao terceiro mês. E médio prazo, do quarto ao sexto mês, longo prazo, do sétimo ao oitavo mês. E isso se repete aí para cada uma, essas especificações se dão para cada uma das ações propostas. Aqui ainda a continuação, no caso foram 21 ações propostas para esse novo ciclo. E, concluindo, a gente percebeu que as boas práticas extrapolaram os limites da companhia. Até mesmo por respostas a questões abertas dos funcionários, se verificou que algumas pessoas até levaram para a sua vida pessoal essas práticas, o que foi bem gratificante assim aos membros da comissão. Eles identificaram 3 perfis de funcionários: aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com os resultados do plano, aqueles que estão envolvidos, que participam às vezes nem tanto, e os indiferentes. Agora sim, a parte mais interessante é que se viu que, independente do perfil dessas pessoas, todos torcem para que a coisa dê muito certo. Então, assim, não há ninguém que tente atravancar ou tente de alguma maneira prejudicar ou desqualifique a ação, muito pelo contrário, todos torcem para que realmente as coisas deem certo. Em um primeiro momento, em relação à educação ambiental, ela não foi assim considerada, não foi destacada no plano de maneira formal, né? Mas como uma ferramenta para o sucesso do PLS. Só que, a partir de agora, a ideia é que realmente se trate a educação ambiental de uma maneira mais sistemática dentro do próprio plano, dentro dessas ações, para que no futuro breve isso possa se desenvolver até mesmo para um programa de educação ambiental dentro da companhia. Tem-se então, a partir de tudo que se viu, que a educação ambiental tem mesmo essa abordagem plural e como ferramenta para o desenvolvimento humano e defesa do meio ambiente, cabe em qualquer parte. Bastando para isso que as organizações decidam por ir a seu encontro e sejam capazes de adequá-la a cada realidade. No caso específico da CONAB, aqui em São Paulo, ou em qualquer superintendência regional, ou até mesmo outras organizações públicas, que muitas vezes assim, tem um pouco de descrédito, porque é órgão público e aqui as coisas demoram mais a acontecer do que se fosse num ambiente privado, às vezes as pessoas se desanimam, mas essa experiência mostrou que realmente com seriedade e com força de vontade, de trabalho sério, até mesmo em um ano se consegue aí um resultado positivo. E isso foi um grande ânimo que se deu, um grande incentivo às pessoas que estão à frente desse trabalho e que deu aí uma esperança para todos nós, para que a gestão ambiental dentro das organizações públicas ela de fato aconteça e a educação ambiental possa, enquanto ferramenta, contribuir bastante em todo esse processo. Aqui nós temos as referências bibliográficas que necessitamos consultar para a realização do trabalho. E, por fim, nosso muito obrigada, o contato meu e do professor Dr. Mauro, da professora doutora Simone, e daqui para frente, se vocês quiserem conversar mais sobre sustentabilidade, sobre educação ambiental, fica aí o nosso e-mail à disposição. Muito obrigada por essa oportunidade.